A Bíblia fala sobre abuso psicológico no casamento. Bom, esse é um assunto bem delicado, mas eu queria tentar trazer para vocês alguns pontos de vista e pensar um pouquinho o que que a gente pode fazer. Por exemplo, é muito difícil falar que dentro de um casamento com abuso psicológico, a primeira coisa que você tem que fazer é não separe. Porém, eu como um bom cristão, eu não posso endossar um divórcio, sendo que a figura do casamento na Bíblia, ele é uma das melhores maneiras, se não a melhor maneira, que Deus usa para expressar o relacionamento entre ele e a humanidade. Então, o casamento tem esse papel. Agora, há bastante princípios bíblicos que mostram que Deus ele não exige uma permanência num lugar onde há uma aliança quebrada, onde a dureza do coração ele destrói uma aliança de fidelidade e que esse abuso ele sai como uma forma de crueldade, de opressão, de violência, certo? A gente vê que essa questão da aliança quebrada, toda vez que ela aparece na Bíblia, uma quebra de aliança, há sempre um mover dos céus em volta daquela situação para trazer de volta, no caso, o povo de Israel, de trazer o povo de Israel para cá. Você vê em Jeremias 2:2 falando que Deus tratava o povo de Israel durante o deserto como sua noiva, então o casamento, né, ele fica bem nítido aí. Então, a aliança quebrada, a gente precisa trabalhar em cima desse assunto para tratar dessa ideia do casamento. Então, você vai ver, por exemplo, que em Salmos, né, Salmo 11:5 fala que Deus odeia quem ama a violência. Provérbios 17:22 fala qual que é o estado que o estado da alma de maneira quando ele é afligido, né, o que isso reflete no corpo todo. Então deixa a pessoa deprimida e tal. Então ele mostra o resultado dessa opressão, dessa crueldade, dessa violência. E aí você vê uma forma direta que Jesus trata, né, em Mateus 19:8, quando ele trata que por causa da dureza do coração das pessoas, Moisés permitiu que houvesse o divórcio. Tá? Então, por causa disso, a dureza do coração faz o quê? Faz com que a pessoa ela não se arrependa, ela persista na crueldade. A gente precisa partir de um princípio onde o mundo em que a gente vive ele é corrompido, ele tende ao pecado, ele tende a começar do erro, né? E a gente precisa brigar contra isso. E a ideia principal, Gênesis 2:24 mostra que a ideia original era que o homem e a mulher se juntassem e nunca mais, né, fossem viver a sua vida com Deus, e não se separam, tá? Então essa é a ideia original. Até Jesus deixa isso bem claro e nesse versículo. Então Jesus, ele nunca aprovou um relacionamento desse tipo, um relacionamento cruel, um relacionamento opressivo e um relacionamento violento. 1 Coríntios 7:15, quando Paulo ele fala que o incrédulo diz que ele quer separar, deixa que ele vá, né? Ele faz uma associação muito clara e direta com o que está na lei, lá em Êxodo 20. Então, Êxodo 20, acho, do 10 ao 11, ele fala também muito dessa parte. Mas o que é interessante é que é o seguinte, quando ele usa essa ideia de separar, né, mesmo que fisicamente presente, então mesmo que a pessoa esteja presente, vivendo dentro da mesma casa, mas de maneira que ela não provê algo, que ela não traga coisa para o seu cônjuge, tá? Então estou falando tanto de homem quanto de mulher, mas vivendo de uma maneira que mostra uma aliança quebrada. E como eu vejo isso na prática, que a aliança foi quebrada? Ele não provê nada material, geralmente, né, o homem, vamos pensar num padrão bíblico, tá? Então, o homem não provê nada material, nem pessoal e nem espiritual. E a mulher também não provê nada material, pessoal e espiritual. Então, falha do amor, trata mal. E isso é constante, isso não muda, né? É sempre buscando isso daí. Então, essa questão, ela deve ser pontuada e levantada a bandeira para mostrar que, de fato, é bem provável, eu diria de fato, há uma quebra de aliança. E onde há quebra de aliança, a única maneira que pode acontecer é Jesus. Jesus precisa entrar e transformar aquele lugar, transformar aquela casa. A gente precisa ficar atento, porque, por exemplo, Salmo 55, do 20 ao 21, ele fala sobre a pessoa que profana a aliança. O qual é um termo, né? Profanar a aliança, de quebrar essa aliança, a aliança do casamento, a aliança de prometer amar e cuidar da pessoa.
ele fala, né, o Salmo ele fala que a fala é macia, mas a guerra no íntimo da pessoa. Que as palavras são suaves, mas são afiadas como um punhal. Então, aquelas pessoas que machucam, mesmo não gritando, ou mesmo não batendo, mas com palavras que atingem no nosso âmago. A Bíblia, Salmo 55, ela mostra que Deus ele não compactua com esse tipo de pessoa. E a pessoa está vivendo de uma maneira onde ela mostra que a aliança foi quebrada. O que a gente precisa pôr na nossa cabeça é que há restituição, e a única restituição de um casamento é quando as duas partes se entregam para Jesus. Porque Jesus, ele tem aquele fundamento maravilhoso onde ele te transforma de dentro para fora. E essa transformação, né, ela acontece na sua forma de pensar, nas suas atitudes. Então há uma reconstrução diária quando o relacionamento está nisso daí. Então, o que eu aconselho? Busque Jesus. Ame Jesus, ame a palavra. Só Jesus restitui algo quebrado. Então, se você percebe algum desses pontos onde há uma quebra de aliança, busque Jesus. Converse com seu cônjuge, busquem Jesus juntos. Peçam ajuda, mas busquem Jesus. Tá bom? Deus abençoe.